Bom, caros alunos, sejam bem-vindos a esta aula resumo. Portanto, neste vídeo, nesta aula, vou fazer um pequeno resumo do processo evolutivo da evolução das organizações empresariais. Como vocês já sabem, as organizações empresariais surgiram com a Revolução Industrial. Portanto, a Revolução Industrial é um processo que permitiu que os trabalhadores do mundo rural, na Europa, então, não é? Século XVIII, século XIX, com o desenvolvimento das tecnologias, portanto, máquina a vapor, sobretudo, e o surgimento de grandes fábricas nas periferias das cidades, ao mesmo tempo, a maquinização da agricultura, tanto no campo vai havendo menos trabalho agrícola, face portanto, ao aparecimento de máquinas modernas, o trator, por exemplo, as pessoas vão, portanto, migrando para as cidades. Nas cidades vão trabalhar nas fábricas que vão surgindo fruto da Revolução Industrial. Portanto, aquilo que nós chamamos de organizações empresariais, no sentido moderno do termo, digamos assim, é fruto, portanto, das transformações que se deram nesta altura, primeiro em Inglaterra, e depois para os demais países da Europa. Daí que, para analisarmos a evolução das organizações empresariais, nós propomos aqui, portanto, subdividi-las em três períodos. Primeiro, a era da industrialização clássica, portanto, com o surgimento das primeiras organizações empresariais, logo com a Revolução Industrial. Estas primeiras empresas eram empresas, portanto, bastante burocráticas, grandes empresas que operavam, sobretudo, nos domínios da metalurgia, tecelagem, áreas desta dimensão, e que empregavam muita gente e tinham, portanto, uma estrutura organizacional muito burocrática, muito centralizada, com lideranças muito rígidas e que funcionavam, de certa forma, quase como uma estrutura militar, digamos assim, né? Tanto dentro destas empresas, a cultura organizacional era sobretudo dominada pelo... As empresas não se focavam tanto não tinham um objetivo inovador. As empresas tinham o seu ramo de atuação, a sua forma de funcionamento, a sua maquinaria, os seus trabalhadores, e a empresa operava, portanto, sempre com base nos objetivos que se determinou. Né? As pessoas dentro destas organizações eram, portanto, meros trabalhadores e sem grandes direitos. Não havia cobertura de segurança social, nem coisa que se pareça, nem férias, nem nenhum tipo de proteção social para os trabalhadores. Portanto, as primeiras empresas tinham estas características, eram empresas que operavam sobretudo em setores muito poluentes, dependiam muito de energias poluentes, e as pessoas tinham, portanto, condições laborais pouco sem segurança, e não havia muito higiene, questões de salubridade, de iluminação, de climatização não eram tidas em conta. E, portanto, foi um período, claro, muito difícil.
e também, muitas vezes, se empregavam, portanto, indivíduos menores, portanto, as crianças também trabalhavam, porque também não havia legislações, portanto, que protegiam os direitos das crianças. Este modelo de organização empresarial vai perdurar até a Segunda Guerra Mundial. Com a Segunda Guerra Mundial, com o fim da Segunda Guerra Mundial, nós iniciamos assim uma segunda etapa, que é uma etapa que nós podemos considerar de transição. Portanto, é a passagem do modelo inicial das organizações empresariais para um modelo transitório. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, nós temos um conjunto de transformações que passam não só pela uma maior presença das mulheres no mercado do trabalho, mas também há um conjunto de lutas laborais que foram desenvolvidas, portanto, ao longo dos primeiros anos do século XX, sobretudo, que irão desembocar na conquista de um conjunto de direitos. Direito a férias, direito à assistência médica medicamentosa, portanto, um conjunto de direitos sindicais que, portanto, os sindicatos irão insetar no sentido de criar melhores condições de trabalho para portanto, todo o operariado. Portanto, nesta fase as empresas eram mistas, empresas de transição. Tinham muitas características das empresas da primeira fase da Revolução Industrial, mas já um quadro, portanto, mais favorável aos trabalhadores, gradualmente em cada país vai-se, portanto, erradicando, proibindo, legislando, portanto, um quadro legal que impede as crianças, que protege as crianças, impedindo-as de trabalhar. As empresas, portanto, vão também paulatinamente tirando o foco apenas da questão da produção, mas também ter em conta um pouco a importância das pessoas, mesmo para que esta produção ocorra de forma adequada. E assim surge, portanto, nesta altura já se começa a notar um grande interesse por estudos nas áreas dos recursos humanos e as empresas começam a contratar, portanto, a constituir gabinetes especializados de gestão dos recursos humanos. Esta fase transitória vai até, portanto, finais de 80, início de 90, com a queda do Muro de Berlim e com, portanto, a passagem àquilo que passou a ser chamado de mundo globalizado e da era da informação. A era da informação, portanto, é um período em que as empresas predominantes já não são aquelas empresas clássicas ligadas à produção automóvel, metalúrgica e produção têxtil, e as empresas atuais, as grandes empresas, são sobretudo empresas que operam no ramo tecnológico. Pensemos, por exemplo, na Google, no Facebook, Microsoft, Apple. São empresas que tendencialmente, portanto, geram mais negócio do que as empresas clássicas do ramo automóvel, do ramo metalúrgico, que são as empresas no início do século XX. São empresas mais fluídas, com pessoal mais capacitado, que operam sobretudo na tecnologia. São empresas altamente inovadoras, ou seja, estão sempre à procura de novos produtos, de novos negócios. São empresas também cujo quadro laboral é muito flexível, porque o mercado também, as transformações serão muito mais rápidas, né? As lideranças são muito mais flexíveis, e comparando com aquilo que eram as primeiras empresas do
século XX. Agora, dentro desta era da informação, nós podemos ainda subdividir uma segunda fase, que é esta fase pós-pandemia, não é? Portanto, o acelerar de novas modalidades de trabalho, como o teletrabalho, por exemplo, e, portanto, o recurso cada vez mais a aplicativos de vendas e de distribuição de produtos, como, por exemplo, a Uber, portanto, novos sistemas de transporte, transporte público, ou a compra de alimentos por aplicativos. Há um conjunto de novas empresas que vão surgindo, fruto, e vão ganhando espaço, pensando sobretudo aqui em Cabo Verde, no pós-pandemia da Covid-21. Portanto, resumindo, nós podemos considerar que as empresas não são entidades estáticas. Portanto, as empresas são como as pessoas, como as árvores, né? Nascem, crescem, reproduzem e morrem. Portanto, as empresas, portanto, são entidades dinâmicas, e uma empresa, para subsistir, tem que ter capacidade de adaptação a cada momento, a cada contexto, tem que implementar formas de lideranças adequadas a cada situação e tem que ter capacidade de inovação e de adaptação e de antecipação às transformações que o mercado vai operar. Portanto, o que é importante é terem essa percepção que o que estamos analisando hoje sobre as características essenciais de uma empresa podem deixar de ser válidas dentro de 10, 15, 20 anos, porque as sociedades estão dinâmicas e os contextos mudam. Portanto, de uma forma muito resumida, é este quadro que nós analisamos em termos de evolução da vida das empresas.